Se você tem direito a solicitar a nacionalidade portuguesa, qualquer que seja a via, como neto, filho, cônjuge, por tempo de residência, judeu-sefardita, enfim. Se você tem direito a solicitar a nacionalidade portuguesa, certamente você já deve ter pensado com relação ao tempo que tudo isso vai demorar, não é mesmo? Bem, eu sei que isso é o que mais incomoda, porque depois que a gente protocola um processo de nacionalidade, cada dia que passa parece que se passaram mais de um ano. Então, tudo que a gente quer é que o processo acabe o mais rápido possível. E você deve ter pensado, será que existe alguma forma de solicitar urgência e fazer o processo andar mais rápido? Eu me chamo Era Beckerzugo, sou advogada no Brasil e em Portugal, trato diariamente de processos de nacionalidade, vistos, AR, e vim esclarecer um pouquinho sobre essa questão de será que existe ou não pedido de urgência de nacionalidade. Bem, primeiro ponto, existe sim como solicitar urgência no pedido de nacionalidade portuguesa. Porém, a análise é restritiva ao conservador. Quem que é o conservador? É a pessoa que analisa os seus documentos na conservatória para decidir se vai ser concedida ou não a nacionalidade. Então, uma vez que você pede a sua nacionalidade portuguesa, seja no consulado, seja presencialmente, seja com advogado, onde quer que seja, quem analisa é o conservador, a pessoa que está lá na conservatória, que é um órgão público aqui em Portugal, pega os seus documentos e analisa um por um. Assim que ele decidiu, ele vai então dizer se você vai ter ou não a nacionalidade. Sendo concedida a nacionalidade, você então vai ter o seu assento português, passaporte europeu e um monte de outros documentos. Então, sempre que você pensar se tem alguma urgência ou não no seu pedido, é ele quem vai analisar. Então, o seu pedido é direcionado para o conservador da conservatória onde você protocolou o seu pedido. Mas, afinal, quando que pode ser um pedido de urgência? Basicamente, a lei não determina quais são os casos específicos que podem ter urgência ou não, deixando restritivamente a análise do conservador. Em geral, o que se entende como urgência? Por exemplo, a pessoa descobriu que tem câncer e ela está com o processo de nacionalidade em andamento na conservatória. Se o câncer ele está em estágio avançado, ou até mesmo nem precisa estar em estágio avançado, por só ter câncer já é um caso que realmente classifica-se como urgência, você pode sim apresentar o pedido ao conservador, porque corre sim o risco do solicitante falecer durante o processo antes de ser concedido. Então o objetivo aqui é que o conservador ele dê já o parecer, concedendo ou não, antes que a pessoa venha a falecer e não tenha então a resposta do seu processo. Outro exemplo, a pessoa possuir mais de 80 anos. Esse fato de ter mais de 80 anos nem sempre é concedido, justamente porque o conservador ele entende que a pessoa poderia ter protocolado antes. Agora, se ela tem razões para justificar ela não ter protocolado antes, é uma razão a se pedir urgência, porque a pessoa já está com idade avançada e também pode vir a falecer durante o processo. Outro exemplo de urgência, você está em um país, da União Europeia ou algum país que tem acordo com Portugal e estava legalmente nesse país e em breve deve ficar ilegal porque não vai conseguir renovar a sua autorização ao seu visto. Você pode apresentar um pedido de urgência para a nacionalidade, explicando que você foi de modo legal e esperava que a nacionalidade fosse concedida a tempo para você não ficar ilegal naquele país. Então, o conservador ele pode ou não conceder essa nacionalidade injustificativa ao fato de que você estava de modo legal, mas agora corre o risco de estar ilegal em outro país e acabar sendo expulso daquele país. Então, isso também é um motivo que talvez possa ser considerado como urgência. Outro exemplo. Você conseguiu uma bolsa de estudos, só que para poder frequentar aquela universidade precisa ter nacionalidade portuguesa. Você conseguiu um trabalho, só que para poder conseguir trabalhar lá naquele país ou naquela empresa precisa ter nacionalidade portuguesa. Isso tudo é considerado de urgência. Mas lembrando, por mais que você apresente tudo isso que eu falei, digamos que você esteja com câncer, tem mais de 80 anos, está quase legal em outro país, conseguiu uma bolsa de estudos e um emprego, tenha tudo isso de uma vez só, não é garantida a concessão da urgência, porque é só o conservador que analisa se concede ou não. Portanto, se a sua situação você acredita que é de urgência e não está mencionado aqui nesse vídeo, você pode ainda assim tentar, porque sempre vai ser o conservador que vai decidir. Claro que tem que ter bom senso, não é mesmo? Não pode, por exemplo, uma pessoa que se mudou para Portugal sem visto e está aqui com manifestação de interesse dizer que isso é urgência para concessão. Então você tem que sempre lembrar que existe aqui a questão de ter bom senso antes de solicitar a urgência. Mas é claro, se o conservador entender que não tem urgência, o máximo que você vai levar é um não também, não é mesmo? Não tem custo para você fazer esse pedido, mas você não pode e não deve ficar enchendo a conservatória de solicitações, porque isso vai atrasar ainda mais os processos de nacionalidade.
Então, antes de solicitar uma urgência, sempre consulte um advogado para verificar se faz sentido ou não essa sua solicitação, tá bem? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Deixe seu like aqui, se inscreva no canal e deixe um comentário se você tiver alguma dúvida.